Opa pessoal, eu sou Ícaro e por muito tempo o Superman foi considerado o último filho de Krypton, o último sobrevivente, né, desse planeta, dessa raça. Porém, com o passar dessa história, a gente foi vendo que isso não era muito verdade, né, já que aos poucos foram aparecendo diversos outros kryptonianos, né, a gente tem o Krypto aí, o seu cachorro, né, o Supercão, e também a sua prima, né, a Kara Zor-El, a Supergirl. Só que tudo isso mudou quando chegou a Crise nas Infinitas Terras, um evento que chegou para botar ordem na casa e resolver todas essas confusões que tinha dentro da cronologia da editora. Então vários heróis tiveram suas histórias recontadas e principalmente envolvendo suas origens. E eles quiseram manter o Superman sendo realmente o último sobrevivente de Krypton. Bom, isso pelo menos até os anos 2000, onde tivemos o retorno oficial da Supergirl no cânone principal da DC, que aconteceu durante a fase do Jeff Loeb no Superman e Batman. Mas a coisa não parou por aí, porque logo depois, em 2006, veio uma história que mexeu ainda mais com essa ideia, que é Superman, o Último Filho, que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje. Então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda mais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Bom, Superman, o Último Filho é uma história que tem um contexto bem legal por trás dela, porque um dos roteiristas dela, que é o Jeff Jones aí, que foi responsável por fazer várias fases de diversos personagens da DC, como a Sociedade da Justiça, o Aquaman dos 952, o Lanterna Verde, e no início de sua carreira, esse cara ele foi assistente de ninguém mais e ninguém menos do que Richard Donner, que caso você não conheça, é o diretor dos dois primeiros filmes do Superman. E eles dois se juntaram para produzir aqui essa história ao lado do desenhista Adam Kubert. Mas bom, falando aqui da história em si, Superman, o Último Filho, nós acompanhamos o nosso azulão se deparando com um desafio que seus pais haviam se deparado há muito tempo. Uma criança chegada no céu, mas não qualquer criança, uma criança kryptoniana. Então sim, o Superman novamente descobriu que ele não era o último filho de Krypton. E logo de cara ele se afeiçoou a essa criança por compartilhar do mesmo sentimento que ele teve de ser uma criança desamparada que veio de um lugar que ele nunca chegou a conhecer e não tem lembranças de onde ele vem. Essa pra mim é a parte mais interessante do quadrinho, por mostrar justamente o Clark e a Lois tendo esse dilema de que se eles deveriam criar essa criança ou não. Porque a Lois é uma jornalista muito preocupada com a sua carreira, muito preocupada em expor a verdade, e o Clark é o Superman, então ele já não acha muito tempo pra Lois, quem dirá pra uma criança, né? Então é muito interessante ver isso, porque é como se fosse uma recontagem da história dos pais do Clark, né, sobre outra perspectiva. Mas o que eu gosto mesmo é principalmente quando envolve a parte da Lois, porque ela é a que fica mais receosa com criar essa criança, mas aos poucos ela vai ganhando e tendo essa vontade de pelo menos tentar fazer isso. E, inclusive é uma cena muito bonita quando ela diz pro Clark que quer tentar criar essa criança. Então a história de início ela tem esse tom bem família, bem divertido, o Clark ensinando ele a usar seus poderes direito. Inclusive eles dão até um nome para essa criança, né, Christopher, que os roteiristas botaram para fazer uma homenagem ao ator que viveu o Superman nos clássicos filmes, né, o Christopher Reeve. Mas como uma boa revista da Action Comics, não podia faltar ação nessa história, e aqui ela está carregada de ação. Todas essas cenas envolvendo porrada, destruição, explosões assim, eu acho muito bem feitas pelo Adam Kubert. Eu acho que ele usa o espaço muito bem para mostrar essa grandiosidade, né, esse caos que tá acontecendo quando duas figuras se deparam, né? Uma das primeiras lutas é entre o Superman e o Bizarro, então assim, tem uma escala muito grande e depois ainda vai crescendo cada vez mais, chegando até a ser bem cartunesco às vezes, né? Mas agora, o principal chamariz dessa história é com certeza a presença do General Zod, trazido de volta aqui agora mesmo no pós-crise, na linha principal da DC, como aquela famosa história que a gente conhece, um criminoso que foi preso na Zona Fantasma, o único que acreditava em Jor-El envolvendo a destruição de Krypton, mas que ao invés de procurar fins pacíficos, né, ele foi lá e assassinou várias pessoas. Por isso ele foi mandado para a Zona Fantasma, um lugar onde só fica a escória kryptoniana, os maiores criminosos do planeta. Essa é uma dimensão que ela foi descoberta pelo Jor-El, né, e eles enviam criminosos justamente porque eles não acreditam na pena de morte, né? Então eles mandam eles para esse vácuo, né? Esse espaço que o tempo não passa, assim. Eles são como fantasmas, eles não têm uma forma física definida e são incapazes de interagir com o mundo exterior, né? Então eles estão presos ali, eles não passam fome, eles não sentem sede. É como se eles estivessem meio que criogenados, mais conscientes, sabe? Porém ali havia um lugar onde o tempo ele passava de forma normal e foi assim então que Zod ele teve um filho que foi capaz de atravessar a Zona Fantasma, né? E libertar todos esses kryptonianos
kryptonianos criminosos. E sim, essa criança que aparece é filha do Zod. Então o último filho de Krypton não era filho de Jor-El, era filho do General Zod, que ao fugir da Zona Fantasma ele começa um caos por Metrópolis e acaba mandando um azulão pra Zona Fantasma, onde lá ele encontra um parceiro que há muito tempo havia conhecido, né, que é o Mon-El, que foi a única pessoa inocente mandada pra Zona Fantasma, né, pra ele se salvar, porque quando ele foi pra Terra, ele acabou sendo envenenado por chumbo sem querer, e o Clark, ele teve que enviar ele pra Zona Fantasma pra manter ele vivo. E dentro da Zona Fantasma, o próprio Mon-El ajuda o Superman a sair de lá. Só que ele não sai muito a tempo de resolver as coisas, porque o Zod, ele já havia atacado o terror na Terra, ele já havia derrotado e prendido diversos super-heróis ali, o que força o Superman a fazer uma aliança com seus maiores vilões, o Metallo, o Bizarro, o Parasita e, é claro, o Lex Luthor. E é a partir daqui onde começa toda a porradaria. Aqui vira um gibizaço de ação, porque é inimigo do Superman matando o kryptoniano, eles soltam os personagens da Liga da Justiça, então é mais heróis saindo na porrada. O Superman mesmo, ele vai peitar o Zod com as armas que o Lex Luthor tinha desenvolvido pra matar ele. Então é bem interessante ver toda essa parte massa, velho, um quadrinho de ação. Só que eu ficava meio com o pé atrás, porque isso acabou mexendo um pouco as minhas expectativas em cima desse quadrinho que ele havia construído no início. Mas bom, tem toda essa batalha, esse confronto do Superman com o Zod, com a ajuda também, né, do menino, do Christopher, que acaba se sacrificando para mandar todos de volta para a Zona Fantasma, inclusive ele. Então eles conseguem deter toda essa invasão kryptoniana, mandar todo mundo de volta para a Zona Fantasma, só que o Superman, ele acaba sentindo esse vazio, porque ele queria criar essa criança, ele queria ter esse filho, porque ele próprio não conseguiria ter um com a Lois, porque os genes não são compatíveis, de um kryptoniano e de um ser humano. E a história se encerra como o El prometendo ao Clark que não vai parar enquanto ele não achar essa criança lá na Zona Fantasma. Então a história termina com um final feliz, mas melancólico ao mesmo tempo, porque o Superman, ele não conseguiu cuidar desse último filho. É uma história relativamente simples, com um roteiro legal, que funciona bastante. É aquele típico gibi de hominho que você vai ler e vai se impressionar com a ação, assim. É uma história bem dinâmica, com uma narrativa bem envolvente, recheada de porradaria e destruição, assim, que não é uma das grandes histórias dos personagens, um dos seus grandes clássicos, mas ao que se propõe é um trabalho bem competente. Ele cumpre bem o seu propósito. A única coisa que me decepcionou um pouco não é necessariamente um erro do quadrinho, assim, mas é porque ele foi me construindo uma expectativa no início, que eu achava que ela seria uma história que falaria mais sobre essa paternidade que o Superman teria que assumir, né? Só que com o decorrer dela vai virando uma história de ação, e esses elementos mais dramáticos, eles vão ficando meio de lado, assim, sendo uma coisa bem superficial, porque a gente só viu aquilo no início. Mas é um bom quadrinho, com uma pegada bem cinematográfica até, por conta da presença do Richard Donner, né? Eles fazem essa homenagem aos filmes clássicos do personagem, né? E além de prestar toda essa homenagem ao filme dos personagens, ele resgata também vários elementos da Era de Prata do Superman, que em outras histórias o Geoff Johns iria explorar ainda mais. Essa versão que eu tenho aqui é o último encadernado que a Panini lançou dessa história, só que infelizmente eu acho que ele tá esgotado, então a Panini ela vai ter que republicar alguma hora, sim. E eu acho que é uma boa deixa, agora que tá chegando o filme do personagem, né, e esse quadrinho presta essa homenagem aos clássicos, então acho que seria uma ótima deixa pra eles republicarem, mas é uma história que ela vale a pena, porque ela é uma história bem divertida, uma história recheada de ação, com pequenos momentos de drama, assim, que fazem valer a pena, sabe? Mas me conta aí o que você achou do vídeo, se você já conhecia essa história, né? Comenta aí embaixo, vamos trocar essa ideia aí nos comentários. E caso você tenha mais curiosidade para saber sobre o Superman do pós-crise, eu fiz aqui um vídeo falando sobre esse início da fase do John Barney. E aproveitando também que estamos falando desse clima mais família, eu fiz um vídeo de origem aqui também de outro personagem que foi marcado pela perda dessa sua família, que é o Justiceiro. Então vale a pena você dar uma conferida. Mas então vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!